Você já se perguntou o que torna alguém eterno? Eu nunca tive o privilégio de ver Ayrton Senna ao vivo, mas sua história, sua genialidade e sua paixão pelo que fazia ecoa até hoje, muito além das pistas de Fórmula 1. Ayrton Senna não foi apenas um piloto, ele foi um herói, um símbolo de superação, um ídolo que transcendeu o esporte. Hoje nós vamos reviver juntos as 10 corridas mais espetaculares de sua carreira, momentos que fizeram história e emocionaram o mundo. Prepare-se para uma jornada no tempo que vai mexer com a sua memória e com o seu coração. Porque Senna não era apenas um piloto, ele era e sempre será uma lenda viva. Lembrando para você que esse top 10 não necessariamente vai respeitar a linha cronológica, mas uma seleção baseada em critérios que nós escolhemos, como a dificuldade, o contexto histórico e as adversidades no dia da prova que deixaram essas vitórias ainda mais épicas. 10º lugar, GP da Austrália 1993, a última vitória na Fórmula 1. O GP da Austrália de 1993, realizado no circuito de Adelaide, foi uma corrida histórica e emblemática para Ayrton Senna, pois marcou sua última vitória na Fórmula 1. Essa prova foi carregada de simbolismo, tanto pela performance dominante de Senna, quanto pelo contexto emocional que o cercava. Após 6 temporadas, onde conquistou 3 campeonatos mundial de 1988, 1990 e 1991, Senna estava se despedindo da McLaren, que o ajudou a construir seu legado. Em 1994, ele partiria para Williams. A corrida também foi marcada por um momento de respeito entre Senna e Alain Prost. Prost havia anunciado sua aposentadoria ao final daquela temporada, e a relação tensa entre os dois deu lugar a gestos de cordialidade e reconhecimento mútuo. Essa corrida não foi apenas uma despedida da McLaren, mas também o último triunfo de sua carreira na Fórmula 1, já que ele não chegou a vencer pela Williams antes da sua morte precoce em 1994. Após cruzar a linha de chegada, Senna chamou Alain Prost para subir ao pódio com ele. Esse gesto surpreendeu a todos, pois simbolizou um encerramento pacífico de uma das rivalidades mais intensas da história do automobilismo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. É a última curva para Senna, aí vem ele, na ponta dos dedos. Tem musiquinha de novo pra você. Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil, impecável de novo. 9º lugar, GP de Portugal de 1986. O Grande Prêmio de Portugal, realizado no circuito de Estoril, destacou uma das características mais marcantes em Ayrton Senna: sua habilidade técnica e capacidade de gerenciar corridas complexas. Embora essa corrida não tenha entrado para a história por um duelo específico ou uma vitória esmagadora, ela exemplifica a consistência e a precisão que Senna era capaz de manter, mesmo em situações desafiadoras. Senna estava em sua segunda temporada na Fórmula 1 pela equipe Lotus. Após mostrar ao mundo em 1985 que ele era uma força a ser reconhecida, em 86 ele continuava a consolidar sua reputação como um dos maiores e melhores pilotos do grid, especialmente em classificações e corridas mais técnicas. Estoril era conhecido por seu traçado técnico, com curvas de alta velocidade e uma longa reta principal que exigia a precisão absoluta dos pilotos. O clima instável também podia ser um fator imprevisível. 8º lugar, Grande Prêmio de Mônaco de 1992, a defesa contra Mansell. O GP de Mônaco de 92 é amplamente considerado uma das corridas mais icônicas de Ayrton Senna, não por uma vitória avassaladora, mas por sua habilidade defensiva impecável. Nesse dia ele enfrentou o desafio de manter atrás de si o então imbatível Nigel Mansell. Em 1992, a Williams era considerado o carro mais avançado da Fórmula 1, equipado com suspensão ativa, tração excepcional e uma vantagem técnica que parecia insuperável. Mansell dominava a temporada e já havia vencido as primeiras 5 corridas consecutivas daquele ano. Mônaco é um circuito urbano conhecido por suas ruas estreitas e curvas desafiadoras, onde ultrapassagens são quase impossíveis. A corrida é mais uma prova de precisão e resistência do que pura velocidade. Essa corrida é frequentemente lembrada como o momento em que a habilidade de Ayrton Senna superou o domínio técnico da Williams. Mesmo com um carro inferior, ele mostrou que, em Mônaco, o piloto é quem faz a diferença. Com essa vitória, Senna se tornou o maior vencedor do Grande Prêmio de Mônaco na história até então, um feito que consolidou ainda mais sua reputação como o Rei de Mônaco. 7º lugar, Grande Prêmio do Japão de 1989,
A polêmica com Prost. O Grande Prêmio do Japão de 89, realizado no lendário circuito de Suzuka, é uma das corridas mais controversas e memoráveis da história da Fórmula 1. Essa prova marcou o ápice da intensa rivalidade entre Senna e Prost, que decidiram o título mundial de forma dramática e polêmica. Senna e Prost eram companheiros de equipe na McLaren, mas a parceria se transformou em uma das rivalidades mais ferozes que nós já vimos, devido às diferenças de personalidade e à competitividade extrema. Em 89, Prost já havia anunciado sua saída da McLaren para a Ferrari, mas os dois continuavam disputando entre si o campeonato. Alain Prost liderava, e para Senna conquistar o título, ele precisava vencer as duas corridas finais da temporada, começando pelo Grande Prêmio do Japão, e Prost, por sua vez, precisava que Senna não vencesse em Suzuki para garantir o título. Desde o início, Prost manteve a liderança, mas Senna pressionava constantemente. Em uma corrida que rapidamente se transformou em duelo psicológico e físico entre os dois, na volta 46, Senna tentou ultrapassar Prost na chicane antes da reta principal. Prost fechou a porta de forma agressiva e os dois colidiram. Os carros ficaram entrelaçados e Prost abandonou a corrida imediatamente, acreditando que o título já estava garantido. Ayrton, determinado a continuar, pediu a ajuda dos fiscais para voltar à prova. Ele cortou a chicane e retornou à corrida, mesmo com danos no carro. Depois de uma parada rápida nos boxes para trocar a asa dianteira, ele retomou a prova e conseguiu ultrapassar Alessandro Nannini, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Após a corrida, os comissários decidiram desclassificar Senna por cortar a chicane e retornar à pista. Essa decisão entregou o título mundial a Alain Prost. Senna ficou furioso com a decisão, alegando que estava sendo injustiçado. Ele acusou o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, de favorecer Prost deliberadamente. A polêmica marcou o início de um período conturbado na relação entre Senna e a FIA. Prost tangencia, Senna também, Senna vai mais lá fora na zebra. Ele chegou na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Assim bate, o favorecido é Prost! Assim bate, o favorecido é Prost! Aí o título fica com o Prost! Prost vai abandonar o carro, Senna vai tentar voltar, será que quebrou a suspensão? Ele pede para empurrar o carro para trás, os dois ficam enganchados, o Prost saiu do carro, o Senna vai tentar voltar Ayrton Senna, empurrado na curva, aí permite, ele tem que ser empurrado, ele pede para ser empurrado, Prost desceu do carro, vai tentar voltar Ayrton Senna, é empurrado ali por fora, Senna, o carro tem que pegar e tem que virar, para voltar pela chicane, passa Senna, volta, aí vem Senna, na última volta ela nunca foi tão longa. Emoções incríveis no Grande Prêmio do Japão. Continua a correria no segundo andar da torre. Senna vem para a bandeirada. O que importa é isso. Na pista ele cumpre o seu papel, mostra o seu valor e a sua capacidade. Por ele na pista o campeonato tem que ser decidido na Austrália. Bandeiras brasileiras agitadas. O público de pé. Ayrton Senna, bandeira quadriculada. Brasil! Best decision is my decision. Sexto lugar, Grande Prêmio de Mônaco de 1984, a estreia brilhante. O GP de Mônaco de 84 é uma das corridas mais memoráveis da Fórmula 1, não apenas por sua intensidade, mas por apresentar ao mundo o talento único de Ayrton Senna. Em sua temporada de estreia pilotando o modesto Toleman, Ayrton mostrou ao mundo que estava destinado à grandeza, transformando uma corrida marcada por condições extremas em um espetáculo de habilidade e ousadia. O carro não era competitivo em condições normais, mas na chuva, onde o talento do piloto fazia a diferença mais do que o equipamento, Senna encontrou sua oportunidade de brilhar. O circuito de Mônaco, como já falamos aqui, é conhecido como um dos mais desafiadores da Fórmula 1 e nesse ano uma forte chuva tornou o traçado ainda mais perigoso, criando condições perfeitas para um piloto como Senna, que já era um mestre em corridas molhadas. Alain Prost, pilotando pela McLaren, liderou a maior parte da corrida, enquanto Senna largou da 13ª posição. Senna começou a ganhar posições de forma impressionante, mostrando uma confiança incomum para um estreante. Ele ultrapassou nomes consagrados como Niki Lauda e Keke Rosberg, ignorando as condições traiçoeiras e forçando os limites do carro e da pista. Na volta 19, Senna já havia subido para segundo lugar e começou a reduzir rapidamente a diferença contra Prost. Com voltas consistentemente mais rápidas, Senna estava prestes a alcançar e ultrapassar o líder,
Mas antes que Senna pudesse assumir a liderança, a corrida foi interrompida na volta 31, alegando ser devido às condições climáticas extremas. Prost foi declarado vencedor, mas a performance de Ayrton roubou a cena, deixando todos os espectadores e especialistas de boca aberta. Quinto lugar, Grande Prêmio do Japão de 1990, o título da polêmica. O GP disputado em Suzuka em 1990 é um dos momentos mais controversos e debatidos da história da Fórmula 1. Após o desfecho de 1989, que Prost venceu com a desclassificação de Senna, a tensão entre os dois estava em seu ponto mais alto, agora em equipes diferentes, Senna na McLaren e Alain Prost na Ferrari. Para Senna vencer aquele campeonato, precisava apenas ele terminar a corrida na frente de Prost ou garantir que ele não pontuasse. Largando na pole, Senna sabia que Prost precisaria de um bom resultado para manter suas chances vivas. Mas mesmo Senna conquistando a pole position, ele ficou indignado com a decisão da FIA de colocá-lo no lado limpo da pista e o segundo colocado, Alain Prost, no lado do traçado, que favoreceu seu rival. Prost largou melhor e assumiu a liderança, mas Senna, determinado a não dar chances ao rival, tentou manter-se lado a lado. Na primeira curva, os dois carros colidiram de forma dramática. Ambos saíram da pista e ficaram atolados na caixa de brilho, encerrando a corrida para os dois. Com isso, Ayrton Senna garantiu o título mundial, pois Prost não marcou pontos. Anos depois, Senna admitiu que planejava não ceder a Prost, mesmo que isso resultasse em um acidente. Ele justificou sua atitude como a resposta às injustiças que sentiu ter sofrido no ano anterior, em que a FIA favoreceu a Prost. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Alain Prost e Ayrton Senna, os dois logo na largada. Quarto lugar, Grande Prêmio de Portugal de 1985, a primeira vitória. O GP de Portugal, sediado em Estoril, foi a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 e marcou o início de sua trajetória como uma lenda do esporte. Novamente, sob intensa chuva, Ayrton deu uma verdadeira aula de pilotagem, mostrando ao mundo seu domínio em condições adversas e seu talento incomparável. Senna tinha acabado de se juntar à Lotus após um impressionante ano de estreia pela Toleman em 1984. A Lotus era um carro competitivo, mas não o melhor do grid. Apesar disso, Senna demonstrava sua habilidade desde o início da temporada. A pista de Estoril era desafiadora, com curvas rápidas e um asfalto que se tornava traiçoeiro na chuva. Para muitos pilotos, as condições eram assustadoras, mas para Senna era uma oportunidade perfeita. Senna já começou o fim de semana mostrando sua habilidade, conquistando a pole position. Inclusive, foi sua primeira pole das 85 que ele teve na carreira, um recorde que permaneceu imbatível por mais de uma década. Desde a largada, Senna assumiu o controle total da corrida. Ele abriu uma vantagem impressionante sobre seus adversários. Com apenas 25 anos, Senna mostrou ao mundo que era um piloto especial, especialmente em condições extremas. A performance dele em Estoril solidificou sua reputação como o melhor piloto em corrida sob chuva, um título que o acompanharia ao longo de sua carreira. Ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele, Ayrton Senna! Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Portugal em 1985. Terceiro lugar, Grande Prêmio da Europa de 1993, a Volta Mágica em Donington. Mais uma vez na chuva, Senna mostrou uma genialidade incomparável ao entregar uma performance magistral, especialmente na primeira volta, o que ficou conhecido como a Volta Mágica. Senna pilotava a McLaren MP4, um carro competitivo, mas inferior à poderosa Williams de Alain Prost e Damon Hill. A Williams tinha vantagens tecnológicas, incluindo uma suspensão ativa e uma tração superior, tornando o carro dominante naquela temporada. Senna começou em quarto lugar no grid, atrás de Prost, Hill e Michael Schumacher. Logo na largada ele perdeu uma posição para Karl Wellman, caindo para quinto colocado. No entanto, Senna rapidamente iniciou sua obra sob forte chuva. Senna fez uma das voltas mais incríveis da história do automobilismo. Ele ultrapassou Wellman, Schumacher, Hill e Prost em sequência, assumindo a liderança ainda na primeira volta. Cada ultrapassagem foi executada com maestria.
destacando sua habilidade em encontrar aderência e explorar cada centímetro da pista. Na curva Crane, passou o Wehrlein. Na curva do Old Hairpin, deixou Schumacher para trás. Na McLanes, ultrapassou Damon Hill. E na Melbourne Hairpin, superou Prost e assumiu a liderança. Após assumir a liderança, era só controlar a corrida, mas ele não se satisfaria com isso. Para reforçar sua superioridade, Ayrton marcou a volta mais rápida da corrida, com 1 minuto e 18 segundos, em condições que mudavam constantemente. Segundo lugar, GP do Japão de 1988, o primeiro título mundial. Senna gostava de fazer história em Suzuka, e 1988 foi um momento muito marcante em sua carreira. Essa corrida selou seu primeiro título mundial, conquistado de maneira épica em uma das performances mais icônicas de sua trajetória. A temporada de 88 foi dominada pela McLaren, que venceu 15 das 16 corridas graças à parceria de Prost e Senna. No entanto, a rivalidade entre os dois já tinha se iniciado, e Suzuka seria o palco da decisão do título. Senna precisava vencer a corrida para garantir o título, enquanto Prost precisava torcer pelo tropeço do seu companheiro de equipe para manter suas chances vivas. Senna começou na pole, mas logo após a largada enfrentou um problema técnico. Seu carro ficou engasgado e ele caiu para a 14ª posição antes mesmo da primeira curva. A frustração inicial deu lugar à determinação e Senna iniciou uma das recuperações mais memoráveis da história. Com uma pilotagem cirúrgica, ele começou a ultrapassar de 1 a 1 seus adversários. Em condição de pista mista, com um traçado molhado em algumas curvas e seco em outras, ele demonstrou uma habilidade excepcional, usando toda a extensão da pista para encontrar aderência e atacar nos momentos certos. Na volta 27, Ayrton Senna alcançou Prost. Ele usou a vantagem do vácuo na reta principal e assumiu a liderança, colocando-se em posição para conquistar o seu primeiro título mundial. Essa vitória não foi apenas uma conquista pessoal para Ayrton Senna, mas também um marco histórico para o Brasil, que viu o retorno de um campeão mundial desde Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Primeiro lugar, GP do Brasil de 1991, a vitória heróica. O GP do Brasil de 91, realizado no lendário circuito de Interlagos, é uma das corridas mais emocionantes e marcantes da carreira de Ayrton Senna. Essa foi a primeira vez que Ayrton Senna venceu em casa, um sonho que ele perseguiu por anos, e o contexto dessa vitória a tornou ainda mais icônica. Ele cruzou a linha de chegada com o câmbio do carro danificado, em um esforço extremo que o levou ao limite físico e mental. Ayrton Senna sonhava em vencer diante da torcida brasileira. Apesar de ser tricampeão mundial, ele nunca havia conseguido conquistar o GP do Brasil até então, que aumentava ainda mais a expectativa para 1991. Senna tinha começado o ano de 91 com força total, vencendo a corrida de abertura no Grande Prêmio dos Estados Unidos. O GP em Interlagos era a segunda corrida do campeonato, e ele já demonstrava estar focado em mais um título mundial. Ele liderou a maior parte da corrida, mantendo um ritmo forte e constante. Nas voltas finais, o câmbio do carro começou a apresentar falhas graves. Primeiro, ele perdeu a 4ª marcha, depois a 3ª e finalmente ficou apenas com a 6ª marcha funcionando. Pilotar em Interlagos com apenas uma marcha é extremamente desafiador, especialmente nas curvas mais lentas, onde é necessário tração e controle. Senna precisou compensar as limitações do carro com a combinação de habilidade, instinto e muita resistência física. Nas últimas voltas, Senna estava claramente exausto, lutando contra os limites do seu corpo e do carro. Ele se manteve focado e conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, para delírio de milhões de brasileiros. Essa vitória foi um presente de Ayrton Senna para a sua nação, que celebrou como se fosse um título mundial. Foi um momento de união e orgulho nacional, especialmente pela maneira como a vitória veio. Após cruzar a linha de chegada, Senna estava tão exausto que mal conseguia sair do carro ou levantar o troféu no pódio. Essa imagem ficou marcada na memória dos fãs como um símbolo de paixão, entrega e dedicação. Essa corrida reforçou o status de Ayrton Senna como o maior ídolo esportivo do Brasil. Ele não era apenas um piloto, ele era um símbolo de superação e inspiração para milhões de brasileiros. E suas corridas continuam a inspirar gerações de fãs e pilotos. Mas conta aí, qual dessas corridas é sua favorita? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Inscreva-se no Paddock 360, deixe seu like e ative o sininho para mais histórias incríveis do mundo da Fórmula 1. Te vejo na próxima volta.